Imagina um rei extremamente poderoso que morreu de uma forma misteriosa e reencarna em um garoto comum, mas com grande potencial para magia. Vamos conferir esse anime? O anime começa com alguém linguiçando uma garota e outro cara falando alguma coisa. Então o protagonista diz que ele se tornou o rei, no mundo onde o trono é tomado e não herdado. Então mostra ele atacando uma cidade em um mundo com tecnologia avançada. E depois ele cai em algum tipo de vazio e mostra um mundo completamente diferente do de antes. E ele é o protagonista Arthur, enquanto seus pais falam com ele, seu pai sendo o Reynolds e sua mãe Alice. E se isso for verdade, ele morreu no outro mundo. Então mostra um pouco do dia a dia deles, a mãe limpando ele descontente porque não consegue fazer o que quer, essas coisas. E ele viu algo diferente que não existia no mundo dele, a magia. O pai dele usa um tipo de magia de fortalecimento e a mãe dele usa magia de cura. Então mostra Reynolds lutando contra um javali, junto com outras pessoas que ainda não sabemos direito quem são. E esse cara me lembra muito o pai do Rudeus, na moral. Por que será? Espero que não tenha as mesmas atitudes, pelo menos, né? Apesar dele não conseguir controlar bem o corpo, até que ele não tá achando tão ruim esses momentos. Dormir o momento que ele quiser não era algo que ele podia na outra vida. Então ele começa a dar seus primeiros passos, ou engatinhadas. Então a Alice põe ele pra dormir, mas ele se levanta igual uma criança travessa e diz que conhecimento é poder. E mesmo tendo poucos meses, ele já pegou um livro pra estudar sobre aquele mundo. O moleque tem tipo 2 meses, velho. O continente que ele nasceu contém 3 reinos. O reino de Darth, uma nação subterrânea de anões, o reino de Erenoir, uma nação de elfos na floresta, e o reino de Sapin, onde ele está. O que esse mundo não tem de tecnologia comparado ao seu mundo antigo, ele compensa em outra coisa, como a magia. São raras, e isso acontece em uma a cada 100 pessoas. Existem 2 formas de aplicações de magia, a aplicação e conjuração. Aplicadores usam mana nos seus corpos para ganhar velocidade e força, e os conjuradores podem projetar a mana e controlá-la como quiser. A chave para controlar a mana é o núcleo de mana, que desperta no início da puberdade e ao final da adolescência. Canalizar a mana espalhada pelo corpo para um só ponto, o chamado núcleo de mana, dominar isso o torna um mago. E ele já está familiarizado com algo parecido no mundo dele, o Ki. Ele tenta sentir a mana e até que consegue, mas a mãe dele acha ele e leva ele embora para trocar a fralda. Enquanto Alice anota algumas coisas, ela percebe que nunca viu ele sorrir. E quando ela olha para fora, vê o pai dele meio que treinando ele. E ela fica muito puta com ele. Então eles foram para a cidade. E isso o ajudou a entender um pouco mais sobre aquele mundo e sobre as magias. Ele diz que essa vida é meio limitada, mas que não é desagradável. E pergunta se as famílias sempre foram assim, já que aparentemente ele foi abandonado no outro mundo. Depois de ver o pai dele usando magia mais uma vez, ele quer estudar, mas Alice quer que ele vá dormir. Então ele faz aquela famosa carinha de moleque pidão. E mesmo não querendo, ela deixa ele estudar um pouco. E depois de um tempinho ele consegue usar magia. Mas o cara simplesmente explode toda a casa dele e quase acerta a mãe dele. Mas o pai a protege. E ficam preocupados com o moleque. E quando vão ver, o moleque tá flutuando no meio do ar, velho. Cê é louco, queima isso aí, velho. O moleque conseguiu usar magia antes dos 3 anos. O projeto de gente nem entrou na puberdade ainda, meu amigo. Mano Madeira quase cai por cima dele, mas seus pais ajudam. E ele começa a chorar e não sabe por quê, já que eles cumpriram seu papel de pais. E o anime basicamente acaba assim. Eu resumi bastante porque não tem muito mais o que falar. Muito obrigado por assistir. See ya!